É normal e natural todos nós querermos vivermos uma vida abundante, né? Uma vida plena em santidade. A santidade é a maneira da Bíblia, de acordo com o Evangelho, não com aquelas regras de proibições exteriores, porque isso aí significa legalismo. Eu quero convidar você para pegar sua Bíblia, lá no livro de Números, capítulo 5, verso 1. Olha o que o Senhor fala para Moisés. Ele ordenou aos filhos de Israel para lançar fora do arraial os leprosos, aquelas pessoas que padeciam de alguma coisa imunda e tocado em morto, né? Isso aí é para mostrar como que nós devemos ser livres e libertos do pecado. Então esse texto que eu referi aqui, ele é um texto da lei, mas a lei ela é sombra e ilustração de um tipo daquilo que nós vivemos hoje. Então havia 3 tipos de pessoas que não podiam fazer parte ali da congregação de Israel. Eu quero fazer só um parênteses aqui. Eu vou trazer uma revelação a respeito de ser liberto do pecado em 5 tópicos, 5 vídeos diferentes, tá bom? Então eu vou colocar esse primeiro, eu vou colocar na sequência, um atrás do outro, para você compreender. Eu vou pedir para que você assista todos os 5, tá bom? Eu vou colocar um atrás do outro, não vou colocar em dias diferentes. Então olha só, o texto diz que o leproso, ele padecia de fluxo e o que tinha tocado no morto. Então esses 3 mostram diferentes aspectos do pecado. Você sabe o que significa lepra? Lepra simboliza o pecado passivo. O fluxo é um pecado mais ativo. Por quê? Porque ele flui de dentro de você. E qualquer líquido que sai do corpo, né, do seu corpo, é algo ativo, né? E o terceiro tipo de impureza era o tocar num cadáver, né? Tocar na morte. É um tipo de pecado por associação. Então você mesmo não está morto, mas está tocando na morte. Então o pecado pode também acontecer dessas 3 formas. A primeira é por omissão, quando nós não fazemos o certo. Por comissão ou ação, né, quando nós fazemos o errado. E por nos associarmos com aquele que comete o pecado. Então, como tocar na morte, né? Muita gente sempre pergunta para mim, as pessoas querem saber se tais coisas são certas, se é pecado ou não. As pessoas elas gostam muito de códigos, aqueles códigos de conduta. Se pode ouvir música, se pode ir num show de rock, assistir televisão, novela, filme, etc, né? Isso é pecado? Não é uma questão de ser ou não, querido. O problema é que nós podemos estar tocando em cadáveres. Podemos estar cometendo o pecado por associação. Se você assiste um vídeo erótico, pornográfico, mesmo que não seja, né, você fazendo nada, apenas assistindo, você está se associando ao pecado. Isso é morte. Isso vai te contaminar. Agora, você tem que entender que o Senhor Jesus, Ele já resolveu o problema do pecado de todos nós, em todos os níveis. No ministério de Jesus, logo depois que Ele ministrou o Sermão do Monte, está lá no capítulo 5, 6 e 7, no próximo capítulo, capítulo 8, quando Ele desceu do monte, você sabe com quem Ele se encontrou? Ele se encontrou com o leproso. O que Ele fez? Ele purificou ali o leproso. Então aquele leproso ali, ele era o primeiro tipo de pecado, né? Depois no capítulo 9, de Mateus, o Senhor curou aquela mulher do fluxo de sangue. Ela padecia de uma hemorragia, fazia 12 anos. Trouxe uma palavra sobre isso também, tá? Isso é o fluxo, é a respeito da morte. Todo mundo sabe que o Senhor também estragava ali velório. Quando ele foi a um velório, o que ele fez? Ele ressuscitou morto. O que significa, pastor? Significa que o Senhor nos liberta de todo tipo de pecado. Então, nós precisamos ter mais clareza dessa verdade para nós desfrutarmos a realidade desse evangelho poderoso de Jesus, que é o evangelho da graça. Todos nós que um dia aceitamos Jesus, nós fomos libertos do pecado, mas nem todas as pessoas creem nessa afirmação. Vêm diariamente fatos que parecem contradizer essa verdade. Existe uma diferença muito grande de fato e de verdade. É um fato que você peca. É uma verdade que você é livre do pecado. É uma verdade que você já morreu para o pecado. Então, verdade é aquilo que a palavra de Deus diz. Fato é aquilo que os seus sentimentos percebem.
Então todo problema acontece por quê? Porque nós entendemos o que significa não entendemos o que significa ser liberto do pecado. Então você precisa entender que todos nós já fomos libertos do pecado. E fomos libertos quando nós cremos no que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Eu estou encerrando por aqui. Peço que você deixe aí o seu comentário, um amém, um glória a Deus, se está sendo importante para você. Eu vou pedir para você compartilhar com mais 3 pessoas e ver se você me segue ainda, né? Se você não me segue, passa a me seguir. E assista os próximos vídeos. Vou colocar mais 4 vídeos complementando essa mensagem poderosa que eu achei muito importante trazer para você, uma revelação daquilo que você é e daquilo que nós somos também em Cristo Jesus. Deus abençoe.